Queridos amigos e amigos, vamos aqui à revisão de véspera, né? Aquela que pega aí para que você, e se Deus quiser, para que você acerte questões na sua prova que está aí batendo as portas. Então, deixa eu pegar aqui nosso material. Eu já fiz uma revisão turbo que você teve acesso. E hoje eu vou abordar alguns temas de urbanismo que eu não falei lá. Algumas coisas que eu acho extremamente importante. Porque veja, pessoal, agora vamos pensar um pouco na atuação do Ministério Público. Nós chegamos a falar no plano diretor na aula passada. Então a pergunta que podem fazer para você é: cabe ação civil pública por parte do Ministério Público se, por exemplo, o Executivo não elaborar o plano diretor, não elaborar a revisão do plano diretor, não garantir acesso à comunidade, publicidade? Claro que sim. Por quê? Porque tudo isso é vinculado. Lembre-se que não realizar o plano diretor é improbidade. Pelo menos em tese. Está no artigo 52. Não providenciar a revisão do plano diretor a cada 10 anos no máximo é improbidade. Está lá no artigo 52. E quando você não garante acesso, publicidade e participação popular, também é passível de improbidade. Agora, diferentemente acontece com o estudo de impacto de vizinhança. Porque se ele perguntar, o estudo de impacto de vizinhança é um estudo ambiental? Claro. Mas já tem o EIA rima. Então, cuidado, pessoal. Porque quando você lê a respeito, você vai ler assim. O EIA não substitui o WAVE e o WAVE não substitui o EIA. Então, é possível que um empreendimento exija EIA e WAVE. Só que, pelo amor de Deus, o estudo de impacto de vizinhança é um instrumento urbano. Jamais haverá EIVE num empreendimento na zona rural. Então, se ele falar na tua prova que algum empreendimento exigia EIA e EIVE, você não precisa nem pensar, está na zona urbana. Você fala, mas o que o WAVE analisa que o EIA não analisa? Então, quando você vai estudar o EIA está no artigo 6º da resolução CONAMA 01/86. E você vai perceber que lá não fala os impactos no meio ambiente artificial ou urbano. E quando você pega aqui, aí aqui, ó, vou mostrar aqui para você, ó. Olha aqui a nossa lei 10.257. Olha o que ela fala aqui, ó. Onde está isso aqui? Oh, mas está difícil de achar. Aqui, ó. Estudo impacto de vizinhança. Quando você lê, primeiro que aquilo que eu acabei de falar para você, que é o artigo 38, ele fala aqui, ó, 38, ó, o WAVE não substitui o EIA. E aí o 37, ele fala, o EIA vai discutir, ó, adensamento populacional, os equipamentos urbanos e comunitários, uso e ocupação do solo, valorização ou desvalorização imobiliária. Perceba. Mas temos um problema. Qual é? O problema é o artigo 36. Porque ele fala que cada município editará uma lei definindo empreendimentos e atividades públicos e privados que têm que
elaborar o EIA para obter licença municipal, autorização municipal. Só que perceba, enquanto que no plano diretor, o executivo tem que elaborar em 5 anos, a revisão, no máximo em 10, e tem requisitos a serem cumpridos sob pena de improbidade, aqui não põe prazo nenhum e nem sanção. Não tem, não. E se eu entrar com uma ação civil pública, você vai perder. Vai, porque a gente já entrou com um monte de ação civil pública para que o juiz determinasse ao município quem produzisse a lei do EIV. Ele fala, não, isso aqui é discricionariedade. Isso que eu acho que é interessante você saber. Então só tem 2 jeitos para que você consiga a lei do EIV. Recomendação, mas não adianta falar de sanção. Por quê? Porque não tem caráter coercitivo. Você recomenda, mas sem caráter coercitivo. E o que você pode fazer, então, é assim, ó, que eu já fiz umas 10 vezes e deu certo. Porque São Paulo, acredite, não tem lei do EIV. Então, teve uns 10 empreendimentos que, como não tem lei, não exigiram. Só que eu entrei em juízo dizendo assim, ó, eu não estou querendo que o município seja condenado a produzir a lei do EIV. Eu já falava assim na ação. Mas esse empreendimento, se tivesse lei do EIV em São Paulo, com certeza ele exigiria. Então você pede a condenação do município na obrigação de realizar um estudo, não fala EIV, porque não existe lei, não existe EIV. Um estudo que analise os elementos do artigo 37 para aprovação do município. O juiz dá, porque você está pedindo para um caso. Isso aí ele dá. Assim você escapa. Outra coisa também que você tem que lembrar. Nós temos aqui instrumentos que são instrumentos que o poder público municipal pode utilizar quando você tem terreno ocioso. Que são os artigos 5º, 6º, 7º, 8º. Você lembra? Edificação compulsória, utilização compulsória, parcelamento, edificação, utilização compulsória, IPTU progressivo no tempo, desapropriação com títulos da dívida pública. Você tem que estudar o 5º, 6º, 7º, 8º. Mas cuidado, quando você pega o artigo 182, parágrafo 4º, que ele autoriza o município a usar esses instrumentos, portanto não há inconstitucionalidade, ele fala o quê? Ele não fala que o município é obrigado. Ele fala que o município poderá utilizar esses instrumentos. Então você não pode obrigar. Se você entrar com ação, você perde. Agora eu quero que você entenda assim. O executivo, ele decide se ele vai usar esses instrumentos, que estão no artigo 182, parágrafo 4º. Ele decide. Você não tem o poder de conseguir isso mediante ação civil pública. Só que lembre-se, hein? Se ele começar o processo, aí ele tem que cumprir a sequência. Então ele edita a lei municipal, fixando prazo e condições para os proprietários dos terrenos ociosos utilizarem. E se não utilizar, IPTU progressivo no tempo, aí o município fala, eu não vou aumentar o IPTU. Aí ele é obrigado. Por quê? Porque aí a lei fala que é obrigado. É uma sequência. Então, veja, começar é discricionário. Ir à frente é vinculante. Porque naquela lei municipal que é editada, já tem que sair, inclusive, qual vai ser o percentual
de aumento do IPTU por conta do não cumprimento dessa obrigação. Então ele tem que cumprir lei. Agora presta atenção. Quando você chega na fase do IPTU progressivo no tempo, você pode subir por 5 anos. Aí vem uma pergunta. E se chegar no 5º ano e o cara não fez nada? Leia o artigo 7º, que ele tem uma discricionariedade vinculada. É uma discricionariedade vinculada. Porque o artigo 7º fala, se nos 5 anos de IPTU progressivo o sujeito não cumpriu as obrigações daquela lei municipal do artigo 5º, só tem 2 soluções. Ou mantém o IPTU no máximo que chegou, ou caminha para desapropriação com títulos da dívida pública. Então, existe uma possível opção, mas entre 2 soluções só. Então, é discricionário, mas é uma discricionariedade vinculada, porque é uma coisa ou outra. E a mesma coisa está no artigo 8º. Se o município resolve desapropriar, ele só tem 2 soluções. Ou incorporar um imóvel que ele está desapropriando no patrimônio público municipal, só que ele tem 5 anos para dar uma destinação específica para aquele imóvel. Não pode incorporar e largar lá. Ou ele vai fazer uma alienação ou concessão a terceiros mediante procedimento licitatório. Então, de novo, você tem uma discricionariedade no artigo 8º, mas é uma discricionariedade vinculada, porque só tem 2 possibilidades. O que mais que eu queria falar aqui para você? Puxa vida, aqui temos... Aqui, ó. Em matéria de loteamento, pessoal, que é muito importante, olha, o loteamento, ele exige que no projeto para a prefeitura, você apresente tanto o projeto de loteamento, de arruamento com loteamento. Por que arruamento? Porque nós já estudamos que loteamento só é loteamento quando você tem alteração da estrutura viária. Ou porque criou rua, ou porque alargou, ou porque prolongou. Então você tem que apresentar para a prefeitura o plano de arruamento e o plano de loteamento. Tem alguns municípios, a lei não fala como que é para apresentar, a lei federal. Você tem que olhar a lei municipal. Porque tem município que fala, apresenta os 2 de uma vez. Já tem município que fala, primeiro apresenta o plano de arruamento, porque ele vai ver se pode abrir rua lá. Depois o plano de loteamento. E é aqui que eu chamo tua atenção. Quer ver? Eu vou pegar o artigo 4º. Olha bem aqui o artigo 4º, que ele é muito importante na 6766. O artigo 4º, pessoal, ele fala assim, ó. Os loteamentos têm que atender pelo menos aos seguintes requisitos. Então, primeiro fala assim, ó. As áreas destinadas a sistemas de circulação, implantação de equipamento urbano e comunitário, parará, a gente chama isso aí de áreas de uso público. Porque veja que são áreas comuns. Então fala que as áreas que são de uso comum têm que ser proporcionais com a área que vai ser utilizada para as construções. Você fala, mas que proporcionalidade que precisa ter? Então você vê como a gente sempre piora as coisas. Porque quando veio a lei lá em 79, ela dizia que 1/3 do loteamento tinha que ser com áreas de uso coletivo. Estava escrito assim? Estava. Então você vê que lá atrás os loteamentos, eles eram assim, tinham áreas mesmo de lazer, áreas de encontro.
porque 1/3 destinado a isto. Aí eles mudam a lei. Em 99, 20 anos depois. Aí põe só para guardar a proporcionalidade. Note que muitos loteamentos, a única coisa que é comum são as ruas, onde os carros passam. Não tem mais nada. É um absurdo. Então a gente não tem praticamente vegetação, a não ser quando é um loteamento muito expressivo, né? Um valor muito alto. Por isso que o Código Florestal, pega o artigo 25 do Código Florestal, e ele traz lá que lei municipal poderá exigir para aprovar loteamento que parte do loteamento seja mantido com vegetação que ele chama de área verde urbana, graças a Deus. Mas precisa ter uma lei municipal e o cara tem que cumprir. Então não custa pegar um loteamento e pelo menos falar 5% da área tem que ser área verde, senão não aprova. Então isso é autorizado pelo Código Florestal, artigo 25. Agora, bastava ter mantido como a lei era, né? Outra coisa que você não pode errar. Os lotes têm que ter a dimensão mínima de 125 metros quadrados. E a frente tem que ser 5. Então, 5 por 25. É o mínimo. Mínimo. Salvo se for, por exemplo, conjunto habitacional de interesse social e tal. Mas aí você pergunta, mas não tem alguns loteamentos na cidade que são lote de 500 metros no mínimo? Então, pessoal, mas a lei só fala que o mínimo é 125. Ela não fala o máximo. Então, mediante lei municipal, com plano diretor e tudo isso aí, é possível que se defina que numa área da cidade, os lotes têm que ter, por exemplo, no mínimo 300 metros, 500 metros. O que você não pode é autorizar abaixo de 125, salvo essa exceção. E agora tem um ponto muito interessante, pessoal, que você não pode esquecer. Olha bem aqui, pessoal. É esse inciso 3º. O inciso 3º já foi mudado tantas vezes, mas tantas vezes. Está vendo aqui, ó? Então, o inciso 3º, ele fala assim, 3º A, ao longo da faixa de domínio das ferrovias, ou seja, as faixas laterais, tem que reservar uma faixa sem edificação de, no mínimo, 15 metros de cada lado. Já era assim. Aqui que eles mexeram, 3B. Ao longo de águas correntes, porque às vezes o loteamento ele está nas bordas, nas margens de um curso d'água. Ao longo das águas correntes e dormentes, dormentes é quando é, por exemplo, um reservatório. As áreas não edificáveis têm que respeitar a lei municipal ou distrital que aprova. Cuidado, hein? Porque eu vou pôr aqui para você não errar. Olha aqui, ó. Ó. Na vigência do novo Código Florestal, isso aqui é decisão do STJ, hein? E é repercussão geral, perdão. E é repetitivo, hein? Tema 1010, hein? O STJ não voltou atrás, hein? Na vigência do novo Código Florestal, essa margem de um curso d'água é APP. E a APP mínima é de 30 metros. Então, queridos amigos, o STJ ele tem um repetitivo dizendo, se você fizer um loteamento às margens de um curso d'água, você tem que respeitar o Código Florestal, 30 metros no mínimo. Nada de respeitar a lei municipal. Ele não abre mão desse entendimento, hein? Cuidado com isso, ó. Esse é um dos pontos que eu queria que você... Outra coisa que eu queria que você pensasse, presta atenção.
Quando você apresenta o projeto para a prefeitura, perfeito? Apresentou o projeto para a prefeitura, você vai apresentar o plano de arruamento e o plano de loteamento. Você fala, tem prazo para a prefeitura aprovar? É gozado que eu nunca vi perguntar isso em prova, mas tem. Você quer ver? Nunca vi perguntar. Olha aqui, ó. Vou mostrar aqui para você uma coisa que eu não vejo, nunca vi cair. Não estou dizendo que não caiu, eu nunca vi, ó. Tá vendo aqui, ó? O projeto tem que ser aprovado pela prefeitura. Aí, quando você chega no artigo 16, ele fala assim, a lei municipal vai definir prazos para que um projeto apresentado seja aprovado, rejeitado e para que as obras sejam aceitas ou recusadas. Transcorridos os prazos sem manifestação do poder público, a gente sempre imagina que a lei vai falar, o projeto está aprovado, tacitamente. Se o município não se manifestar, o projeto vai ser considerado rejeitado e as obras recusadas. Só que é assegurada a indenização que o loteador pode ter sofrido com essa demora. Aí vem o parágrafo segundo que você tem que guardar. Nos municípios que a legislação é omissa, e a maioria é assim, o prazo para aprovar máximo é de 90 dias. Aí a lei federal estabelece. E de 60 para aceitar ou recusar as obras. Outra coisa que a gente esquece, a gente sempre acha que nós temos que seguir só a legislação municipal. Olha o artigo 13, 14 e 15, gente. Ó, 13. Aos estados cabe disciplinar a aprovação pelos municípios de loteamentos que tenham as seguintes condições, localizadas em área de interesse especial. Por exemplo, área de proteção aos mananciais. Aqui em São Paulo tem um monte. Eu já ganhei vários recursos, porque o colega tem um loteamento em área de mananciais, ele coloca o Estado e o município, e o juiz pega e fala que o Estado não tem obrigação nenhuma, que o 38º da Constituição remete ao município a sua obrigação. Mas olha aqui, ó. Quem disciplina o loteamento em área de mananciais é o Estado, por meio de decreto. Se ele disciplina, ele tem que fiscalizar. Então, quando você tem áreas de interesse especial, ou na hipótese 2, ou na hipótese 3, a legislação que o município tem que seguir é a legislação estadual. Consequentemente, o Estado tem obrigação. Então, você pode colocar o loteador, o Estado e o município no polo passivo. Ou um deles, ou dois, ou os três. E aí, quando você lê o artigo 14, você vê que é tudo por decreto. Ó. O Estado, por decreto, vai fixar essas áreas de proteção especial. E os estados, por decreto, vão estipular as normas que os municípios têm que seguir. Vamos continuar com mais 2 ou 3 pontos aqui que são importantes. Veja bem, então você tem que apresentar o projeto obedecendo todos esses requisitos para a prefeitura. Aí é que vem o X. Quando aprovar o projeto pela prefeitura, aprovou o projeto pela prefeitura, você tem 180 dias para submeter aquele projeto aprovado pelo município ao cartório de registro de imóveis. E se deixar passar o prazo, caduca. Então, veja, aprovou o projeto, 180 dias para submeter.
a aprovação ao registro no cartório de registro de imóveis, sob pena de caducidade. Agora, olha que interessante. O artigo 17, aqui, eles põem trocado na tua prova. O artigo 17, ele fala assim: quando o município aprovar o projeto, o loteador não pode mais alterar a destinação das áreas de uso coletivo. Então, se ele fez um projeto e colocou, por exemplo, no centro do loteamento, ele colocou uma área verde, enquanto não for aprovado, ele pode mexer. Ele pode modificar o projeto. Aprovou aquela área de uso coletivo, não pode mexer mais. E eles mexem? Às vezes mexe. E depois, olha aqui, quando você registrar, você não tem que submeter a registro no cartório de registro de imóveis? Sim. Registrado, as áreas de uso coletivo passam para o domínio do município. Então são áreas públicas. Sim, olha aqui o julgado do ministro Herman Benjamin. A melhor interpretação conduz ao entendimento de que registrou o loteamento e imediatamente se perde a posse e o domínio desse espaço com transferência irreversível para o poder público. Então eu quero que você pense comigo. Por que é que aprovado o loteamento, aprovado pela prefeitura, o loteador não pode mudar as áreas de uso coletivo? Porque lá na frente, depois do registro, aquelas áreas de uso coletivo serão do município. E com o registro, não precisa mais nada, com o registro, a posse e a propriedade já passa para a municipalidade. Então você pergunta assim, então dentro de um loteamento eu tenho área pública? Lógico, toda a área de uso coletivo dentro de um loteamento é área pública. Aí você entende por que eu não posso ter um loteamento fechado. Não pode? Não, mas eu já vi um monte. Então, mas está errado. Até esse termo, loteamento fechado, ele não pode ser utilizado. Por quê? Porque se você disser que o loteamento é totalmente fechado e só entra quem os moradores autorizam, está havendo usurpação de área pública. É a mesma coisa que eu pegar e fechar a minha rua. Eu tenho um apartamento aqui, eu fecho a rua e falo, essa rua aqui ninguém vai passar mais. Por quê? Porque eu moro aqui. A rua que você passa é de uso coletivo. As ruas dentro do loteamento também. Por isso é que eles criaram o loteamento de acesso controlado. Visto que eles não falam loteamento fechado. Então, loteamento de acesso controlado é aquele que você pode murar, você pode pôr cabines lá na entrada e na saída, cabine de vigilância, só que você não pode impedir a entrada de pessoas que estiverem devidamente identificadas ou cadastradas. Por quê? Porque tem área pública lá. Então eu chego no loteamento e eu falo assim, eu quero correr lá dentro, naquela área verde. O senhor não pode entrar. Por quê? Porque os moradores aqui não permitem. Mas, meu Deus, a lei permite. Está aqui minha identidade. É só entrar com mandado de segurança que ganha. Então eu quero que você entenda por que é que não existe loteamento fechado. Não use essa expressão. O STJ sempre falou assim, não existe loteamento fechado. Antes ele chamava de loteamento atípico. Era assim que ele falava. Esses loteamentos fechados, totalmente fechados, ele chamava de loteamento atípico. Mas aí veio a lei, em 2017, e colocou loteamento de acesso controlado. Significa o seguinte,
Você não pode entrar sem identificação, sem cadastramento. Mas estando identificado e cadastrado, você tem direito a entrar. Queridos amigos, eu peço até desculpa da gente, né, só tem um espaço muito pequeno, mas eu desejo para você uma prova maravilhosa. E eu vou colocar aqui algo. Olha bem, pessoal, daqui até a tua prova, eu tenho esse. Isso aqui é um Instagram que eu tenho, @lantjur, LANTJUR. Todo dia, todo santo dia, eu faço postagens jurídicas. Em 8 meses eu postei 1000 informações. Pode ver lá. E não tem informação nenhuma que não seja jurídica. Você não vai encontrar nada que não seja jurídico. E eu vou postar várias coisas, eu vou postar todo dia até a tua prova. Então acompanhe aqui minhas postagens, que elas vão ser muito boas. Fique bem.